Fala, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês do segundo ano do ensino médio, módulo 51 de Química. Lembrando que agora nós estamos na apostila 4. Bom, gente, pega lá sua apostila 4, põe no módulo 51 e vamos começar. Bom, agora que você está pronto, o tema da aula de hoje é a desidratação de álcoois e esterificação. Aqui a gente vai dar sequência para a nossa aula da nossa aula presencial da semana e vamos continuar com o conteúdo, certo? Vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Basicamente sobre um tipo de reação chamada desidratação, né? Que é o quê? Quando a gente pensa em desidratar, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Água. Perder água. Então, dá uma olhada na ilustração aqui em cima. Você tem dois etanóis. Eles reagem entre si, liberando água e formando uma nova substância chamada éter. Mas muito cuidado, nem sempre vai ser formado o éter, vai depender da situação. Quando que isso vai acontecer, a gente fala mais para frente, tá? Vamos começar. Primeira coisa. Então, o que é desidratar um álcool? É literalmente você remover uma molécula de água dele. E isso pode ser feito de várias formas. Mas antes disso, a gente precisa ver uma coisa: a facilidade com a qual um álcool é desidratado. Isso vai depender do tipo de álcool. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente faz uma breve recapitulação. Existem três tipos de álcool: o primário, o secundário e o terciário, como vocês podem ver aqui. O primário é o álcool, né, o OH. Para quem não lembra, a função álcool é o OH. Ele está conectado em um carbono primário, por isso ele ganha esse nome. Ah, então os outros ficaram fácil. O carbono secundário, ligado a um OH, forma um álcool secundário. E um carbono terciário ligado ao OH formam um álcool terciário. Então, tem álcool quaternário? Não tem como, gente, porque cada carbono só faz quatro ligações. Então, como ele precisa ter uma ligação sobrando para o grupo OH, então só vai dar para fazer três ligações anteriormente. Então, por isso, carbono primário, secundário e terciário. E tá, e daí? Dá uma olhada aqui embaixo. Existe uma relação de força, tá? O carbono terciário, ele é desidratado mais facilmente do que o secundário e, por sua vez, mais facilmente do que o primário. Ou seja, o mais difícil de desidratar é o primário. Então ele é o mais forte, vamos dizer assim. O secundário é o intermediário e o terciário é o mais fraquinho de todos, ele é facilmente desidratado, certo? Como que funciona essa desidratação? Vamos lá. Existem dois tipos de desidratação: a desidratação intramolecular, que acontece dentro da própria molécula do álcool, e intermolecular, que acontece entre duas moléculas do álcool, certo? Vamos estudar uma a uma. A intramolecular, como eu disse, ela acontece dentro da própria molécula. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, não existe mais do que uma molécula na reação. Existe apenas uma. Essa molécula em questão que vai perder a água. Vocês estão vendo alguma molécula de água grudada, conectada aqui nessa molécula? Não tem. Mas reparem que o grupo OH, ele já tem quase que uma molécula de água inteira, né? Ó. Qual que é a molécula da água? Não é essa daqui? H2O? Ele já tem um O, já tem um H. Falta só um outro hidrogênio, que aí ele rouba o hidrogênio que está aqui do ladinho para formar a molécula de água que está bem aqui, né? O que que sobra? Sobra um hidrocarboneto juntinho. Então, sempre que rola uma desidratação intramolecular, vai formar o quê? Um hidrocarboneto insaturado. Por quê? Essas duas ligações em questão aqui, ó, elas precisam ser preenchidas. Não tem nada para conectar aqui. Então, os próprios carbonos acabam se ligando para suprir essa necessidade, tá? Agora,
A intermolecular já funciona de uma forma diferente. Ela ocorre, olha só, entre duas moléculas de álcool, né? E aí, o que que vai acontecer? Uma das moléculas vai fornecer um OH, tá aqui, ó, e a outra molécula vai fornecer apenas o hidrogênio do OH dela. Por quê? Porque assim elas conseguem formar água. Essa água que está bem aqui. Opa, aí, né? O resto que sobra, reparem, fica uma ligação aqui, fica uma ligação sobrando do oxigênio. O que que vai acontecer? Olha só o que que vai formar, né? Um éter. O, a cadeia de carbonos do O vai se ligar na cadeia de carbonos que ficou órfã aqui, ó, sem OH, e formar um éter, no caso o éter dietílico. Então, gente, toda vez que rola uma desidratação intermolecular, acaba rolando a formação, tá, de um éter e água. Nos dois casos, vocês podem ver que formam água. Isso nós podemos dizer. Só que no primeiro caso, temos sempre a formação de um alceno, que é uma substância insaturada, ligação dupla. No caso de intermolecular, duas moléculas diferentes, você tem a formação de um éter e água. Detalhe: neste caso, você está vendo que as duas moléculas são idênticas. Pode usar moléculas diferentes? Pode, tá? E aí formar éter diferente. Tudo bem? Para terminar aqui, galera, tem mais exemplos aqui, né, da intermolecular. A reação de esterificação. O fenômeno que a gente viu ali em cima é muito parecido com a reação de esterificação. Qual é a diferença? A diferença aqui é que a reação de esterificação é diferente da reação de eterificação ou eterificação, que é a desidratação. Aqui a gente produz éter, porque ó, não tem a dupla O aqui. Quando você usa um ácido carboxílico, que é isso aqui, ou aqui, ao invés de um álcool, você vai produzir um éster e não um éter. Por quê? Porque olha só o que, que tem aqui. A dupla O que não tem aqui. Olha só. E essa é a grande diferença entre éter e éster. E aí, quando você consegue fazer a reação entre um ácido carboxílico e um álcool, você forma sempre um éster e novamente água. Por que que a gente estuda isso daqui? Porque como ele libera água também, nós também classificamos isso como uma reação de desidratação, tá? Só que neste caso, em vez de produzir éter sem o S, a gente produz um éster com um S. Tudo bem? Belezinha? Pessoal, juntamente com esse vídeo na descrição, eu vou disponibilizar um forms para vocês resolverem e contar com uma atividade do vídeo. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, agradeço a presença de vocês e qualquer dúvida, como sempre, é só me procurar no presencial. Tá legal? Eu fico por aqui e até mais!